Havendo número regimental, declaro aberta a presente reunião. Passamos para a leitura da ata. Peço a dispensa. Está dispensada a ata, a pedido do deputado Valtenir Pereira. Em discussão a ata. Não havendo quem queira discuti-la, declaro encerrada a discussão. Em votação, os deputados que a aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Há sobre a mesa a seguinte lista de inversão de pauta. Não, ele está fora. Está subscrevendo esse. Alberto Giovanni Valtenir. Primeiro item das inversões, item número 5, a pedido do... Cadê o amigo? A pedido do deputado Esperidião Amin. Segundo item. Isso aqui é qual? Item 19, deputado Arthur Lira. Terceiro item, item 13, deputado Luciano Dudes. Quarto item, item 6, deputado João Campos. E quinto item, item 9, deputado Valtenir Pereira. Submeto a votos a inversão proposta. Os senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovadas as inversões. Primeiro item da pauta, item 5, proposta de emenda à Constituição número 8/2011 do senhor Vicente Cândido, que dá nova redação ao artigo 150 da Constituição. Proíbe que a União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios instituam impostos sobre patrimônio, renda ou serviços de instituições de cultura e de desporto sem fins lucrativos. Relator, deputado Esperidião Amin, a quem eu concedo a palavra para proferir o parecer. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu vou direto ao voto a respeito desta PEC, cuja admissibilidade me parece mansa e pacífica. Por isso, me dispenso de ler a parte inicial. Cabe a esta Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, na forma do regimento interno desta Casa, examinar as propostas de emenda à Constituição quanto à sua admissibilidade. No caso da proposta de emenda à Constituição número 8, de 2011, constatou-se ainda no relatório que ela alcançou o quórum constitucional de apoio consoante o disposto no artigo 60, inciso 1º da Constituição da República. Não ocorrendo no momento intervenção federal, estado de defesa ou de sítio, não há impedimento à análise da matéria pelo Congresso Nacional. A referida matéria, exibida pela proposta de emenda à Constituição número 8 de 2011, em nenhum momento atropela as cláusulas pétreas da nossa Constituição, haja vista que nela não se atenta contra a forma federativa, nem contra o voto direto, secreto, universal e periódico, separação dos poderes, os direitos e garantias individuais. Não se constatou, portanto, qualquer ataque a cláusulas de intangibilidade que sejam explícitas, quer sejam implícitas, quer explícitas. Por isso, voto pela admissibilidade da proposta de emenda à Constituição número 8 de 2011. É o voto.
Cássio Vice, presidente. Senhor presidente. Conceda a palavra ao deputado Vicente Cândido. Pode fazer uso em seguida. O senhor vai conceder a vista. Ok. Obrigado, presidente. Quero também cumprimentar os demais deputados e deputadas, agradecer o relator dessa PEC, deputado Esperidião Amin, e dizer em rápidas palavras e pedir aqui já a compreensão e o voto à medida que estiver disponível aqui para votação, logo após aí as sessões do pedido de vista. Dizer que o constituinte originário, lá de 88, deixou à margem no artigo 150, inciso 6º, na linha C, onde são imunes de tributação as entidades sindicais, de trabalhadores, as igrejas, a própria mídia impressa, também já de outras constituições, e também as entidades educacionais sem fins lucrativos. Se o Constituinte tivesse colocado vírgula cultura, vírgula desporto, nós teríamos hoje uma outra situação na produção cultural e na produção esportiva. Eu acho que essas áreas são merecedoras, como os partidos políticos, como as entidades sindicais, como as igrejas, ou talvez até mais importante para o imaginário de uma nação, para a produção cultural, para um projeto de nação e também para a integração da cultura e do esporte dentro do ambiente escolar. Então, venho aqui conclamar, em época que nós estamos precisando discutir o incentivo ao futebol brasileiro, às demais modalidades, em época de Copa do Mundo que sediamos, e no ano que vem estaremos sediando aí também um outro grande evento mundial, que são as Olimpíadas, onde o Brasil, os governos brasileiros, em todos os seus níveis federativos, ainda não tem muita cultura de investimento, tanto na cultura como no esporte. Então, essa PEC aprovada dará condições para as entidades esportivas e culturais para uma melhor produção cultural. E terá que contar sempre com o apoio dos governos. Não há produção cultural, produção esportiva, sem apoio público, assim como a justiça, a educação, a segurança pública, não funciona sem apoio público. E aqui também, da mesma forma, a cultura, o esporte e a educação. Estamos aqui fazendo um reparo à Constituição Federal, no artigo 150, onde é cabível, é recomendável que inclua o desporto e a cultura nacional. Muito obrigado. Senhor presidente, eu pedi vista, eu queria apenas fundamentar o meu pedido de vista. Primeiro, posso não? Pode, lógico. Okay. Primeiro, eu quero cumprimentar o autor, o deputado Vicente Cândido, pela sua iniciativa, é um deputado muito presente nessa comissão e sempre presente nos debates nacionais. Cumprimentar também o Esperidião Amin, deputado que fez o relatório. Eu estou pedindo vista, senhor presidente, que nós temos aqui uma dificuldade na nossa comissão ainda, nós temos que mudar o regimento, para que possamos analisar o mérito aqui, como é no Senado. Porque aí vai criar uma comissão especial, então eu entendo que aqui é só admissibilidade. Mas como eu peguei a matéria agora de sopetão aqui pela primeira vista, eu queria pedir vênia ao autor da matéria e ao relator, e eu gostaria de debruçar um pouquinho mais sobre ela, porque está incluindo aqui algumas matérias que eu acho que temos que dedicar um pouquinho, algum tempo sobre ela. Obrigado, senhor. Vossa Excelência, como o regimento prevê, tem todo o direito e... Tem direito a uma réplica, presidente. Tem direito a uma réplica. Deputado Ronaldo Fonseca, também sempre muito atuante e assíduo aqui no debate na comissão e na casa. Eu acho que poderá contribuir, levantou um tema importante que eu lamento, deputado Ronaldo, e passei aqui pela presidência, nós tentamos aprovar essa medida aqui, ainda não sei se virou projeto de lei ou um PRC, para que a gente atue na mesma linha da Comissão de Justiça do Senado Federal. Acho que é muito próprio dessa comissão analisar o mérito da questão, para que a gente não fique criando comissões para lá e para cá. Eu acho que essa comissão poderia se debruçar, eu falei isso com o presidente aqui quando ele estava assumindo, acho que engrandeceria e daria muita celeridade a essa comissão se a gente pudesse analisar não só a admissibilidade, mas o mérito das PECs. Eu acho que isso seria um trabalho importante que poderia ficar aí marcado aí na própria gestão do presidente. O senhor tem total razão. Na próxima reunião de coordenadores, deputado Betinho, deputado Ronaldo, nós vamos pautar essa discussão para trazermos ao plenário projeto que já existe, inclusive foi debatido muito aqui na questão da maioridade, esse assunto,
e depois nós arrefecemos. Mas na próxima terça-feira a gente volta com essa discussão, deputado Betinho, e se for acertado no Colégio de Coordenadores, a gente pauta a matéria para que a comissão decida sobre este tema. Presidente, só o autor da proposta presente aqui na reunião, não fica muito claro aqui, ou pelo menos peguei uma nota técnica da assessoria, eu queria até tirar essa dúvida com o novo deputado, se os clubes de futebol também estarão atendidas por essa proposta ou só entidades esportivas? Porque acho que há uma distinção aí entre clube de futebol e atividades esportivas, porque parece que você aí vai dar um benefício a clubes que, de certa maneira, ferem lucro. Eu queria esclarecimento sobre esse assunto. Deputado, está bem explícito no texto que são as entidades esportivas e culturais sem fins lucrativos, as empresariais não. Próximo item da pauta, projeto de lei número 3.575 de 2002, do senhor Simão Cecim, que altera a redação dos artigos 3º, 15 e 71 da lei 10.741, de 1º de outubro de 2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso e das outras providências, dispõe sobre a prioridade especial das pessoas maiores de 80 anos. Relatora, deputada Maria do Rosário, que já foi proferido parecer, vista já concedida e discutir a matéria, deputados Pedro Amin, Chico Alencar, Marcos Rogério, Décio Lima, Rubens Pereira Júnior e Maria do Rosário. Eu queria conceder a palavra à relatora, que existiram ajustes no relatório e a comissão precisa ter conhecimento. Com a palavra, Vossa Excelência. Obrigada, senhor presidente. Eu promovi ajustes no relatório com vistas a valorizar o debate que fizemos, a contribuição dos colegas, e produzimos aqui também um acordo de trabalho que preserve a posição apresentada pelo autor, o deputado Simão Cecim, onde o deputado propõe a prioridade especial às pessoas maiores de 80 anos em um conjunto de medidas. Eu quero destacar que o deputado, quando trata, por exemplo, das questões relacionadas à saúde pública, ele não avança no sentido da priorização, porque, em que pese mantenha a sua proposta de prioridade para os acima de 80 anos, toda a relação de saúde pública, qualquer fila na área de saúde, está determinada à urgência e emergência. Então, há uma preservação deste aspecto que eu acho que é importante sempre destacar, porque nós estaríamos ferindo algo que é mais importante, que é a preservação da vida. Mas, em geral, essa prioridade ficaria constituída. Eu retiro as emendas, eu havia proposto inicialmente uma progressividade para o conjunto dos idosos acima de 60 anos, estou retirando para valorizar a proposição original, apenas mantenho uma emenda que eu considero até mesmo de redação, porque proponho uma renumeração para preservar dispositivos que ficariam feridos do Estatuto do Idoso como se encontra hoje. Se observássemos apenas a proposta original, nós teríamos prejuízos em dois dispositivos do Estatuto do Idoso que ficariam feridos, ficariam revogados. Da forma com que estamos propondo, já que essa não era a intenção do autor também, e não seria o caso, nós aqui mantemos os dispositivos do Estatuto do Idoso e estabelecemos a garantia da preservação da intenção do autor, deputado Simão Cecim, de priorizar nos atendimentos aquelas pessoas acima de 80 anos. Destaco que a medida é relevante, pois é legal, é regimental, é constitucional e é relevante, pois nós estamos vivendo um processo importante de qualidade de vida e de longevidade, e que nós temos que preparar os serviços públicos, organizar a sociedade brasileira para vivermos não apenas mais tempo, mas com mais qualidade. E essa é a intenção clara do autor Simão Cecim, a quem cumprimento pedindo o voto dos colegas. O parecer da relatora retorna à discussão e com as alterações que... Eu não tenho aqui, onde é que está a mudança... Ela está apresentando agora, deputado Ronaldo, a discussão que foi feita na sessão passada, com relação àquelas alterações do projeto, foram retiradas pela relatora. Mas ela está mantendo uma emenda. Não, é só
É só de redação de ordenamento de artigos. Pelo que ela falou, é só de renumeração. Renumeração, deputado. Vossa Excelência, se o presidente me permite, Vossa Excelência vai receber agora aqui, né? Eu acatei as sugestões dos colegas de retirada de todas as emendas, mantive exclusivamente uma emenda, que trata da renumeração, porque ao renumerar, ao estabelecer um novo ordenamento, nós preservamos alguns dispositivos do Estatuto do Idoso que ficariam prejudicados. Esta renumeração é feita de comum acordo com o autor da matéria, numa emenda única que considero de redação. Sim, Excelência, eu não estou conseguindo achar essa redação aqui. Onde é que está? Acho que na última página. Não. Eu concordo que o deputado Ronaldo tem mais cabelo branco do que eu, mas eu também tenho interesse. Acho que eu estou com o mesmo, né? Não, porque aqui você não tem um projeto de lei. Aqui você não tem, que só tem um relatório. Desculpa. Não, quero isso aqui mesmo. Queremos o texto da... Eu quero o texto, está aqui. Mesmo que seja só de renumeração, deputada, ele é um substitutivo. Não. Não é um substitutivo. Eu acatei... Pelo que eu entendi. Não, ele não é. É apenas uma emenda de redação. Certo. Não fiz mais. Não apresentei substitutivo. Não incluiu nenhuma questão redacional nova. Não, apenas nova numeração para preservar os somente renumeração. Somente. Então, mas eu faço questão que Vossa Excelência veja agora. Não. Basta falar. É apenas só está no artigo 15, não é isso? Só está incluindo o parágrafo 7º em toda a eu estou, na verdade, modificando, porque o autor, originalmente, ele colocava como parágrafo único, se não me engano, só você está com o texto que estava na minha mão, e ao colocar como parágrafo único, ele deixa, os outros parágrafos do próprio artigo do Estatuto do Idoso, presidente, deixavam de existir, que não era a intenção do autor. Só para preservação do texto do Estatuto do Idoso. Exatamente, e passa, então, a ser mais um parágrafo, ao invés de parágrafo único. Ok, sem óbitos, presidente, sem óbitos. Não havendo quem queira discutir, declaro encerrada a discussão. É bom que saiba que está entendido, ou seja, evita-se a extinção de 4 parágrafos. Justamente. E não se suprime a proposta do deputado Simão Cecília, apenas passa a ser o parágrafo 5º do artigo. Justamente. Sem dúvida alguma, é apenas uma... Em votação, o parecer do relator. Senhores deputados e senhoras deputadas que eu aprovo, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Senhor presidente, apenas para referir um cumprimento ao deputado Simão Cecim. Queria deixar registrado aqui. Ele veio ontem e hoje. E agora foi lá na Comissão Geral. Mas eu tenho certeza que irá comemorar. Ele só não está aqui presente porque ele foi para um outro interesse muito pessoal dele, foi assistir a promulgação da PEC da Bengala, que também interessa a ele. Obrigada, presidente. Próximo item 13, projeto de lei 1019/2011 do senhor Mandetta, que acrescenta o artigo 128A ao decreto-lei número 2.848, de 7 de dezembro de 40, Código Penal, para criminalizar a recusa dos genitores a submeter-se a tratamento médico que possa evitar a transmissão de doença infecciosa ao feto. O relator da matéria, o deputado Luciano Dutti, encontra-se sob a mesa um pedido de retirada de pauta da deputada Maria do Rosário, a quem concedo o prazo de 5 minutos para encaminhar a favor do requerimento. Em que pese o mérito da matéria, senhor presidente, a preocupação que todos nós devemos ter com a saúde em todos os momentos da vida, sem dúvida a matéria ela merece ser analisada de um ponto de vista mais amplo. E por isso eu peço a retirada de pauta, até porque os temas que se relacionam às questões de direitos sexuais e de direitos reprodutivos, elas em geral suscitam também debates importantíssimos. Eu confesso a Vossas Excelências que acredito que a matéria
possa ser trabalhada de forma a ser melhorada, a ser apurada. Não adianto posição de mérito, apenas solicito a retirada para uma análise mais acurada do tema que chega neste momento pelo menos ao meu conhecimento no plenário. Como autor, senhor presidente, como autor do projeto, senhor presidente. Mas não como encaminhando o requerimento, né? Como autor. Não, como autor. Como autor, Vossa Excelência. Eu sou membro dessa comissão. É isso que eu estava checando. Como autor, Vossa Excelência tem a palavra para encaminhar contra algum deputado inscrito. Deputado Dudes, o senhor gostaria depois do autor encaminhar contra o requerimento ou não? Não, eu não tenho nenhuma dificuldade em relação ao requerimento, né? Acho que se quiserem fazer uma análise mais aprofundada do projeto, não vejo nenhuma dificuldade. Presidente, eu queria ouvir o autor. Justamente, eu só fiz a dúvida, justamente. Com a palavra, o deputado Mandetta. Muito obrigado, presidente. Esse projeto, ele nasce, senhor presidente, e nobres pares, da situação dramática no país da sífilis congênita. A sífilis congênita é uma luta do SUS, é uma luta de todos aqueles que são gestores, que são sanitaristas, porque, em que pese é uma explicação um pouco técnica, mas quando uma mulher comparece a uma unidade de saúde e faz o teste de gravidez, ali pelo segundo mês, primeiro mês, são pedidos pela própria enfermagem da unidade, é solicitado a bateria de exames sorológicos, HIV, uma série de exames. E o da sífilis também, o VDRL. Quando ele vem positivo, é chamado a mulher e o parceiro, que tem que fazer o tratamento, eles têm que usar o antibiótico, que no caso é a benzetacil, no mesmo dia. Ela é aplicada sob observação direta, nos dois no mesmo dia. Uma série, são 6, para se dar como tratamento completado. Quando a mulher vai e o homem não vai, mesmo que ela tome a medicação, é considerado tratamento incompletado. Essa criança, ao nascer, a criança tem que permanecer internada na unidade hospitalar, ela tem que usar antibiótico por 14 dias internada, o que faz com que a gente não consiga nunca sair da inércia nesse assunto. Quando a gente pede parceria para a delegacia da mulher, muitas vezes as mulheres falam, eu estou aqui, o instinto materno é muito forte, eu estou aqui, eu quero tratar, mas o homem, o companheiro, vamos dizer assim, se recusa. A gente chega a 80%, 78% de recusa no Brasil. E nós não temos nenhum instrumento legal para chegar para esse genitor, já que no nosso Código Penal, se você tem uma doença, você pode se negar a ser tratado. Se eu tenho uma doença e alguém me diz que eu tenho que ser tratado, é um direito meu dizer eu não quero ser tratado. Mas quando essa doença coloca a criança internada 14 dias após nascer e a mãe sabe que quando nascer essa criança vai ter que ficar internada, você diminui a amamentação, você aumenta o risco de infecção hospitalar, você aumenta a mortalidade materna, aumenta a mortalidade infantil, nós não temos nenhum instrumento para que, junto com o agente comunitário de saúde, a gente possa intimar o indivíduo a comparecer, dizendo para ele que tem consequências a sua negativa de não comparecer, de não compartilhar aquela necessidade de tratamento. Esse projeto ele nasce do nosso enfrentamento à sífilis congênita, que é uma questão sanitária muito grave dentro do Brasil, e isso foi extensamente discutido na Comissão de Seguridade Social e Família, aonde todas essas questões de mérito elas foram abordadas. Mas eu entendo a necessidade da retirada de pauta, e se tiver alguma necessidade eu me coloco à disposição. Também, senhor presidente, queria cumprimentar, acho que precisaria ver as dúvidas que a deputada tem, porque é um projeto meritoso. Eu sou médico pediatra, fui secretário da Saúde de Curitiba, implantamos o primeiro programa de proteção às gestantes, que é o programa Mãe Curitibana, que serviu de referência a vários outros projetos no Brasil, como Mãe Paulistana, Mãe Coruja em Pernambuco, Rede Cegonha, e
a gente tem, desde 1999, quando a gente começa a fazer pela primeira vez os exames HIV de rotina no Brasil, em todas as gestantes, os exames de sífilis em todas as gestantes, a gente tem percebido que com o tratamento adequado, o risco de transmissão do vírus HIV da mãe para a criança, você pode reduzir até em 2% simplesmente. Então nós vamos ter muitas e muitas crianças, passamos a ter muitas crianças nascendo, quando tratadas adequadamente, sem serem HIV positivas ou sem terem sífilis congênitas. E concordo com o deputado Mandetta, quando diz que nós não temos hoje instrumentos que possam viabilizar com que os genitores façam o seu tratamento adequado e não prejudiquem esse futuro brasileiro que vai nascer. Então, por isso que o nosso parecer aqui foi pela sua admissibilidade, parecer pela constitucionalidade. Agora, se houver dúvidas para que se possa melhorar o projeto, eu acho que a deputada encaminhe e nós podemos discutir também o que for mais adequado. Para que a gente não antecipe a discussão da matéria e não fique uma situação contraproducente, conversei aqui rápido com o deputado Maria do Rosário, que tem algumas observações com relação à questão de punição. Então, eu não acho que isso vá se resolver, na minha opinião, agora, nesse momento. A gente pode encaminhar, e dentro do tempo de encaminhamento das lideranças partidárias, os deputados façam as suas considerações. É o que eu proponho aqui. Pode ser? Tá bom? Então, concedo o prazo de 1 minuto para orientação de bancada. O deputado Esperidião Amin pelo bloco PMDB, PP... Não se trata de orientação de bancada. Primeiro, eu quero fazer uma observação ao eminente deputado e médico. Fico muito satisfeito que Curitiba tenha evoluído, mas a primeira capital brasileira, e que eu saiba, a única que chegou a um dígito na taxa de mortalidade infantil, é Florianópolis. Não, Curitiba a taxa é 8. Mas chegou quando? Chegou já fazem 6 anos aproximadamente. Florianópolis chegou em 1999. Bom, ok. Então, só para fazer registro que não é uma iniciativa pioneira. Pelo contrário, deve haver uma competição do bem nesse caso. Isso é uma competição do justamente bem. isso. Só que nós temos aqui em mente o seguinte, isso aí eu acho que é matéria em que nós temos que analisar o mérito. E quando se fala em medida coercitiva, isso é uma medida coercitiva de interesse público. Eu não estou dizendo que não é de interesse público. Mas isso é discussão de mérito que, na minha opinião, cabe à Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania. Porque é o aspecto da cidadania. É a busca do equilíbrio entre o direito e o dever da mãe e o direito e o dever social. Portanto, não só da mãe, que cabe, deputado, do pai, principalmente, nesse caso. Não, digamos da família. Isso é matéria substantiva de direito de família e também de direito social, que cabe à Comissão de Constituição e Justiça analisar no mérito. Essa observação que eu quero fazer. De forma que toda a cautela nesse aspecto coercivo, eu não estou dizendo que está exagerado, é adequado ou inadequado. Nós devemos nos debruçar como tendo a responsabilidade de avaliar o mérito da proposta. A palavra ao deputado Betinho, em seguida passaremos à votação do requerimento. Talvez para ajudar aqui na reflexão dos colegas do relator, conversar um pouco com o autor do projeto, que de fato tem um mérito, tem um objetivo muito claro de ajudar no tratamento, para evitar inclusive a morte da criança. Me parece que a grande questão é em relação à forma de punição. E para ajudar aqui, para a avaliação do relator, se não seria o caso de ao invés de uma pena coercitiva, você ter um instrumento de punição pecuniária severa, que pudesse ser redirecionado ao Fundo Municipal de Saúde, para ajudar inclusive o próprio sistema de saúde municipal, e aí você talvez pudesse colocar na devida proporção. Coloco isso apenas para reflexão, o debate está em andamento, mas para que a gente possa ter o mérito do projeto salvaguardado e numa dimensão em que a punição seja, digamos, proporcional à questão aqui que está sendo debatida. Apenas para colaboração, queria dar essa sugestão. Deputado Ronaldo. Presidente, o projeto de lei está muito claro. Eu não entendi ainda, não consegui alcançar a preocupação da deputada Rosário, porque o projeto de lei aqui, ele traz responsabilidade para os genitores
Está tão claro, no caso dele se recusar ao tratamento, está penalizando se ele recusar, em benefício do feto, de uma vida que está sendo gerada. Aliás, acho que nós deveríamos estender, inclusive, para aquelas mães que fumam, por exemplo. Elas estão prejudicando o feto. E elas fumam sabendo que vai causar problema para o feto, deveria até ser incluída aqui também. Como é que pode? Ah, mas é uma droga permissível. Daí, mas ela prejudica aquela que usa o álcool também, não é? E faz de forma consciente, ela sabe o que está prejudicando. Inclusive traz até irritação para ele. Quando você olha uma senhora grávida fumando ou bebendo bebida alcoólica que vai prejudicar o feto. Então o projeto de lei está muito claro. Mais um minuto para o deputado. Agora está cortando, hein, presidente? Que bacana. Você já viu aí, né? Está evoluindo, presidente, está evoluindo. Que é melhor sempre conceder do que tirar. Então agora nós vamos ter que usar aquela estratégia, só para concluir, presidente. Então eu vou concluir, presidente. Eu queria apenas, eu não estou entendendo a razão de retirar o projeto. Porque está muito claro aqui, eu acho que nós temos que discutir a questão do mérito mesmo, que está fazendo até mudança no Código Penal, porque aqui o mérito é viável, a detenção de 1 a 3 anos. Agora a forma que vai fazer, como é que vai prender, como é que vai executar, não sei o quê. Eu não estou entendendo. Eu acho que aqui está muito claro, o projeto é muito bom. Nós vamos fazer um encaminhamento. Por essa pequena prévia, a gente já sabe o que é que vai ser o Código do Nascituro quando ele for pautado, né? Então vamos ter sessões animadas de volta à nossa CCJ. Eu passo para a orientação de bancada, os que quiserem falar, orienta pelos seus partidos, para que a gente ultrapasse essa situação. A deputada Maria do Rosário tem o direito regimental de fazer o pedido de retirada de pauta. Nós vamos analisar. Pelo bloco PMDB, PP, PTC, PSC, PHS, PEN, deputado Esperidião a mim, quer encaminhar? Eu acho que não cabe retirar de pauta. Concordo com a cautela, já falei, mas... O requerimento de retirada é regimental. Por quanto tempo? Daí volta na próxima sessão, volta na próxima. O projeto de retirada, Se for estabelecido por acordo. Isso. Se for, mas o regimento permite que se estabeleça. Ele volta na semana que vem? Não tem prazo, eu posso pautar para terça, para quarta, ele volta para acordo, é isso que eu estou dizendo. Mas, deputado, a deputada Maria do Rosário não está propondo acordo. Eu estou encaminhando como é regimental. Mas ela concorda com o acordo? Com uma data de retorno do projeto? Ela não tem como fluir, deputado Esperidião. Essa presidência pode dizer que na terça-feira o projeto está de volta. Mas eu estou querendo mais do que isso, presidente. Mas ela não está querendo fazer, nós vamos só perdendo tempo. Data. Minha sugestão, uma semana ele volta para o plenário. Mas aí nós tratamos com a coordenação com o presidente. Posso falar, citada pelo querido deputado Amir. Está numa discussão inócua, gente. Eu estou passando encaminhamento de bancada. Eu vou colocar sem encaminhamento, que era a oportunidade de Vossa Excelência poderem fazer qualquer comentário. Os deputados que aprovam o requerimento de retirada de pauta da deputada Maria do Rosário permaneçam como se encontram. Verificação, senhor presidente. Verificação. O requerimento foi rejeitado, verificação concedida. Mas o que é que eu vou fazer contra o regimento? Está iniciada a votação. Senhores deputados, queiram fazer por meio eletrônico. Nós fizemos isso agora recentemente com a BGA. Bancada do PT. Fizemos o mesmo com o projeto do deputado Ramos. Quando há, o deputado quando há, deputado Amir, bom senso por parte de quem faz. Meu caro presidente, me permita uma declaração enquanto Vossa Excelência colhe os votos. Eu não fiz esse pedido de retirada com nenhuma intenção política mais complexa. Foi apenas porque nós estamos com uma sessão um tanto quanto esvaziada pelo acúmulo de tarefas de ontem e de hoje. Nós temos um tema que é complexo, que tem matéria de responsabilização, inclusive em caráter coercitivo, como foi dito pelo deputado Amin. Há um tema aqui que eu acredito que é mais propício a ações educativas, mas eu, inclusive, sou amplamente favorável à proteção da criança. Sou amplamente favorável a políticas de prevenção da mortalidade materna e de adoecimento infantil. Por favor, jamais coloquem esse grau de oposição aqui. Houve apenas um pedido simples, numa sessão esvaziada. Se tudo for politizado ao extremo, nós ficamos com dificuldade. Era para o presidente colocar na próxima, quando ele quisesse. Não tinha nenhuma intenção negativa com a matéria, a não ser um direito regimental. Então,
Fico até surpresa, porque às vezes, presidente, vou me permitir isso, nós temos que pensar que a intenção do outro é boa, que a intenção da outra pessoa não é ir contra. A intenção da outra pessoa é, no senso comum, ir no sentido do razoável, de irmos debatendo um pouco mais. E a minha intenção era pura em relação a isso. Bom, agora foi politizado ao extremo. Está iniciada a votação. PT em obstrução. Presidente, encerra logo. Não tem quórum, presidente. Vamos ver, tem muita gente aqui na CPI do lado, pode ser que venha. Vamos lá. Votar então. Presidente, eu vou para a CPI do lado que está mais calmo. Tirada de pauta não, né?
culpa do amigo. Tudo proposou a força. Aqui, ó. Isso foi feito. Em virtude só um deputado está votando ali. Espera um pouquinho. Uma sessão, se bem que hoje está perigoso, vai falar dos times, né? Tinha muita PEC hoje, também com esse fora foi complicado, mas não é justificar dizendo que o PT tem outros compromissos na casa. A gente vive em função deles, não é assim? Chorar, né? Os que já chegaram votaram? Votou? Em virtude da evidente falta de quórum, encerro os trabalhos, antes convocando reunião ordinária deliberativa para a próxima terça-feira, dia 12 de maio de 2015, às 14 horas e 30 minutos. A pauta será divulgada até o meio-dia da sexta-feira. Está encerrada a reunião.